Por que a Road evita o inventário? Isso é uma pergunta de muitos. Será que a Road de fato evita? Será que é apenas uma conversa? É algo mentiroso? Pessoal, é o seguinte, o inventário é necessário porque quando há o falecimento do pai, da mãe ou de alguma pessoa, é necessário que seja feita a abertura do inventário para que seja feita a transição patrimonial. Ou seja, aquela pessoa que faleceu, ela tinha beneficiários, ela tinha herdeiros, e para que o patrimônio que estava no nome dela seja transferido para os herdeiros, é necessário fazer o inventário para que seja feita essa transição, para que, de fato, o beneficiário, o herdeiro, assuma a titularidade da propriedade desse bem, imóvel, móvel, aplicações financeiras, aquilo que a pessoa tiver de bens. Agora, pensa comigo o seguinte, a Road ela é constituída com uma das finalidades de organizar a sucessão patrimonial, para evitar o pesadelo do inventário. Por quê? O inventário ele tem um custo muito alto, o imposto de causa-morte é alto, é uma alíquota muito alta, e isso aí, junto com honorários advocatícios, custos cartorários, despesas judiciais, chega equivalente a 20% a 40% um custo para realizar um procedimento do inventário. Porque, às vezes, tem famílias, ou seja, os herdeiros, não têm condições de realizar com os próprios recursos ou com os recursos que foram deixados o procedimento do inventário. Porque a maioria do patrimônio que foi deixado está imobilizado, é casa, apartamentos, fazendas, chácaras, e para isso é necessário vender uma parte desses bens com valor abaixo de mercado, pagando ganho de capital, que é o imposto de renda, pelo lucro auferido, para que daí possa se fazer o procedimento do inventário e custear todas as despesas. Neste mecanismo que eu acabei de dizer para vocês, em regra, acaba tendo um custo de 20% a 40% do valor real de mercado dos bens. Então, ou seja, eu costumo dizer que o inventário ele rebaixa os filhos de classe, porque a família trabalhou, deixou lá 1, 2, 3 milhões de patrimônio, mas não é esse valor que vai chegar às mãos dos seus filhos. No mínimo, vai ser deduzido 20%, com máximo de até 40%. Imagina o impacto disso. Agora, por meio da Road, isso não acontece. Não tem necessidade de fazer inventário, não tem necessidade de vender patrimônio, não tem necessidade de custear despesas de cartório, despesas de judiciais com honorários advocatícios. Por quê? A Road é o quê? Nada mais é do que o pai e a mãe, eles integralizam o patrimônio em um CNPJ, em uma pessoa jurídica, por meio de um planejamento patrimonial. Eles fazem em vida a doação das cotas, ou seja, aquela fazenda, aquele carro, aquela chácara, aquele apartamento, eles transformam em cotas. Então essas cotas são doadas por quem? Pelos pais para os filhos, que são beneficiários. Então quando os pais vierem a faltar, os filhos serão beneficiados automaticamente, sem necessidade de fazer inventário. Agora, pega comigo a sacada. Enquanto o pai e a mãe estiverem em vida, eles têm o total domínio da administração desse patrimônio, podendo vender, arrendar, alugar, fazer aquilo que for necessário. Os filhos só terão domínio com a ausência de ambos, porque mesmo que falte o pai primeiro, a mãe ficará com o domínio do patrimônio. Ou seja, o gatilho da transição patrimonial ele só vai ser ativado na ausência de ambos. Então, enquanto os dois estiverem em vida, eles têm o total domínio. É como se estivesse o patrimônio na pessoa física deles. Eles vão fazer o que eles quiserem. E os filhos só serão favorecidos na ausência deles. Agora, pega a sacada. Porém, isso aí facilita e reduz custos, porque não tem que fazer inventário, não vai ter impacto patrimonial. Se for integralizado o patrimônio e o valor de mercado desse patrimônio hoje está em 5, 10 milhões de reais, vai ser esse patrimônio que vai ser passado para a mão dos herdeiros ou dos filhos, tá bom? Fica com essa dica, agarre ela e coloque em prática. Um grande abraço.